Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Castelo de Livros. Meu nome é Richard e no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro, que é Isso Nunca Vai Funcionar, escrito pelo Mark Randolph, que foi o cofundador da Netflix, o cara que teve a ideia inicial e foi o primeiro CEO da empresa. O Mark, ele é um cara que já esteve envolvido em várias startups, né, no Vale do Silício, naquele boom das startups, ali na década de 90, mais ou menos. E ele fez sociedade com Reed Hastings, que também aparece bastante nesse livro, que era um cara já envolvido no Vale do Silício, que era um cara que já tinha um poder aquisitivo maior. O Mark, ele conta basicamente como foi a história de como surgiu a ideia de criar a Netflix, né, que na época nem tinha esse nome ainda. Muita gente acaba achando que a Netflix ela nasceu como uma empresa de streaming, né, fazendo essa assinatura de filmes on demand, online. E não é bem assim. A Netflix ela nasceu ali na década de 90, em 1997, e o começo da empresa foi basicamente vendendo e alugando DVDs, né, em mídia física, não de forma digital. O Mark ele teve algumas ideias, né, indo trabalhar com o Reed, eles acabavam dividindo carona para ir trabalhar no Vale do Silício. E ele tinha várias ideias, ele ficava lançando essas ideias para ver se alguma acabava atraindo o interesse do Reed, de investir. E ele teve ideia de fazer venda personalizada de produtos, venda de shampoo, venda de vários itens. E um dia, ele e o Reed conversando, até isso depois vira uma piada depois, como se fosse o nascimento real, né, original da Netflix, mas não é bem assim. Mas eles acabavam falando sobre a taxa de devolução que era cobrada quando tinha atraso das locadoras, né, no caso da Blockbuster, que era uma gigante da época nos Estados Unidos, de locação de filmes, de VHS. E se tu atrasasse uma devolução de um item que tu locava, tu acabava pagando uma multa, uma taxa, que era um valor que o pessoal odiava pagar. E tanto ele quanto o Reed, eles detestavam essa taxa. E eles conversando sobre isso, eles pensaram na seguinte ideia: e se nós tivéssemos um site que os usuários pudessem escolher os DVDs que eles quisessem, os filmes que eles quisessem, e não precisassem se dirigir a uma mídia física? E a gente conseguisse fazer com que esse DVD, esse filme, fosse enviado para a casa do cliente, via correio, de um dia para o outro, no máximo 2 dias. A ideia começou a nascer dessa forma. Era também o início dos sites, né, o início daquele boom da internet, e era assim, muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Hoje é muito fácil tu criar um site, tu achar pessoas que consigam programar, criar, que tenham esse perfil de criação, de desenvolvimento. Na época que eles tiveram essas ideias, tudo era muito novo. Era difícil encontrar pessoal, era difícil encontrar funcionários capacitados para isso. Então o desafio era muito maior. O começo da ideia da Netflix, ele nasceu basicamente nesse conceito, e na época também estava se nascendo o conceito do DVD. A mídia física que predominava nos Estados Unidos era o VHS. E o DVD estava vindo muito forte ainda, basicamente no Japão. Nos Estados Unidos ainda não tinham muitos aparelhos DVDs, e filmes em DVDs então eram assim, um nicho muito específico, eram muito poucos. E os principais lançamentos que saíam dos estúdios e tudo mais eram em VHS. Mas o Mark ele já conseguia vislumbrar o futuro, que o DVD seria a mídia padrão, que substituiria o VHS. Ele queria ter uma empresa que conseguisse sair na frente das outras empresas e queria achar um negócio que conseguisse desbancar a Blockbuster. Aqui no livro ele vai contando como que foi esses primeiros anos de criação, montagem de escritórios, locação de equipamentos. A gente acha que uma empresa dessa já nasce com um capital gigante,
com um escritório muito grande, coisas novas e boas, ricas, né? E não é bem assim. Aqui ele conta que a equipe que ele selecionou a dedo, ele conseguiu tirar de alguns empregos que as pessoas já ganhavam mais, mas ele vendia muito bem esse conceito do sonho, de montar uma empresa do zero, de vender o desafio também. E as pessoas acabavam indo por ele, pela ideia dele, não pelo salário, ou por uma carreira profissional. Tanto é que depois, mais no final do livro, ele vai contando também que aquela equipe inicial que começou a Netflix acabou depois sendo desligada. Poucas pessoas ficaram, porque a equipe que foi preciso para fazer a empresa nascer não era a mesma equipe que seria necessária para que a empresa crescesse e permanecesse até hoje. Então ele tem essa visão também. No livro ele vai contando várias estratégias e é muito legal a gente ver esses bastidores de como foi essa mudança da mídia nos Estados Unidos, do VHS para o DVD, como que eles encaravam isso, como que os estúdios também compravam essa ideia, porque até então era tudo muito novo, eles não sabiam se o DVD realmente ia vingar ou não, se valia a pena fazer um negócio online ou não, se isso era seguro, se não era. Então aqui a gente consegue ver esses bastidores de negociações com estúdios, negociações com empresas que fabricavam os aparelhos de DVDs também, para ele tentar colocar a Netflix junto da venda dos aparelhos de DVD. Do tipo, compra um DVD e ganha em 3 locações, alguma coisa nesse sentido. Tudo é mídia física. Então, os primeiros capítulos ele vai contando de como essa ideia de montar a Netflix, o conceito, depois é a execução de formar a equipe, conseguir achar um escritório, o escritório, assim, tudo muito precário, tudo muito simples, eles não tinham material de escritório, material de expediente, o pessoal acabava levando de casa, então era tudo muito, assim, simples, fazendo hora extra direto, o pessoal literalmente saiu dos empregos que eles estavam para comprar uma ideia, basicamente foi isso. Mas o Mark, pelo que ele relata, assim, ele era um cara que ele tinha esse pensamento à frente do tempo dele, ele conseguia lidar muito bem com as pessoas. E aqui ele vai contando também que ele não entendia muito sobre filmes e DVDs, então ele vai começando a entrar nos estúdios, a entrar em contato com as pessoas que detinham esse conhecimento de quais eram os filmes que precisavam ter maior número de cópias, quais os que deveriam ter menos cópias, porque como é uma mídia física, eles precisavam ter o estoque. Então isso também demandava investimento e espaço. E tudo girava em torno do dinheiro. O primeiro investidor que ele teve aqui foi o Reed Hastings, que injetou 2 milhões de dólares. Só que, lógico que depois que a empresa deu os primeiros passos, ela precisava também dar lucro para também captar novos investidores. Aqui no livro ele vai contando como que foi essa captação de novos investidores, novas pessoas para que injetassem dinheiro e fizessem a Netflix crescer. Ele conta relatos aqui de empresas como até a Amazon e a própria Blockbuster, que era concorrente deles, tentando fazer uma negociação para comprar eles. Eles também têm uma parte ali que eles tentavam agregar um serviço tipo, junto da Amazon. Como eles começaram lá no início querendo locar os filmes e não vender, mas eles acabaram vendendo também. Eles chegaram a oferecer o serviço de venda só para a Amazon e os clientes que quisessem locar os filmes, a Amazon teria que direcionar para a Netflix. Isso acabou não acontecendo, eles encerraram essa parceria depois, mas isso também entrou na pauta deles. E aqui é legal a gente ver essa dinâmica, né, das negociações, como que eles fizeram, como que também não era tudo tão fácil na época, por conta dessa novidade da internet, eles tiveram que trazer profissionais da Índia, porque nos Estados Unidos não tinham esses profissionais tão qualificados para montar um site. No começo da empresa, assim que a empresa foi lançada ao ar, o website, os primeiros acessos, o número foi tanto que o servidor que eles tinham não aguentou. O servidor caiu, eles tiveram que sair correndo, comprar outros computadores para montar um servidor novo. Esse servidor também caiu, eles tiveram que sair para comprar mais computadores, porque eles não tinham nem noção de
quantos usuários estariam acessando o site deles simultaneamente no dia do lançamento. Então, tudo foi tentativa e erro, basicamente. Aqui no livro a gente vai tirando várias lições também para coisas que a gente tem como sonhos e metas próprias, né? Se você talvez tenha um espírito empreendedor e um dia queira montar uma empresa, esse é um livro que vale a pena você ler. Aqui no livro a gente vai tendo relatos da vida familiar dele também, esse relacionamento que ele tinha com a família dele, que no início ele tinha que se ausentar por um período grande, depois ele conseguiu colocar a família dele um pouco mais perto, ele conseguia estar em casa todos os dias para jantar, acabava voltando para o escritório depois que as crianças dormiam, tudo para poder dar conta de toda a demanda e tudo que tinha para dar conta na empresa. E chegou um momento ali que ele relata que a empresa quase que foi vendida, eles pensaram em vender e tocar o negócio para frente, mas ele conseguiu dar um passo atrás, deixar o orgulho dele de lado, né? Foi uma parte que o sócio dele, o Reed, meio que tirou ele da liderança da empresa, deixou ele ainda como acionista, ele poderia participar do conselho, mas ele não seria mais o CEO. Quem seria o CEO seria o Reed, que até o momento do livro ter sido lançado ainda é o CEO. E aqui a gente vai vendo como que foi esses primeiros passos, né, da Netflix, como que a ideia deles de fazer o lançamento online, no site, como que eles estariam ordenando os filmes, como que seria esse catálogo deles, digital. Tudo isso foi pensado meticulosamente, todas as perguntas que poderiam ter sido feitas, eles tinham que fazer a eles mesmos primeiros, para conseguir colocar uma solução no site. Então, tudo isso é muito legal a gente entendendo, para ver como que esse bastidor mesmo, de uma formação de uma empresa desde o início, desde a sua ideia até a sua execução dia a dia na prática. Uma dificuldade que ele relata aqui também muito forte é a parte dos correios. Como eles trabalham com uma mídia física, eles demandavam muito que a entrega fosse o diferencial. Ele prezava que a entrega fosse feita de um dia para o outro. Só que pega um país tipo os Estados Unidos, que é um país gigante, chega a ser continental, de leste a oeste, por mais que tenha uma malha ferroviária e rodoviária muito boa, assim, a logística lá é muito, muito melhor que aqui no Brasil, por exemplo, mas mesmo assim, para te conseguir essa eficiência de uma entrega de um dia para o outro, não é tão fácil assim. Então eles tinham que fazer todo um pensamento, toda uma força-tarefa logística para conseguir colocar esses filmes na casa dos clientes em tempo hábil. Senão ele perderia o diferencial dele. Assim que eles tiveram essa ideia e lançaram, outras empresas começaram a ter ideias semelhantes. Então eles tinham sempre que estar pensando um pouco à frente dos concorrentes para ter um diferencial. Então foi uma leitura assim bem rápida, bem tranquila. Como é um livro escrito em primeira pessoa, né, é o próprio Mark que vai relatando aquilo que ele tem de lembrança, aquilo que ele vivenciou nas negociações, ele e o Reed. Então é um livro assim bem íntimo, digamos assim. Não é nada muito sofisticado, uma linguagem que é de fácil compreensão. E se você curte essa parte de empreendedorismo, empresas, estratégias de negociação, bastidores de empresas famosas, eu recomendo que você leia. Eu li recentemente também o livro da fundação da Starbucks, que também é muito legal. E é uma pegada de livro assim que está me chamando a atenção. Eu quero comprar mais livros assim também, de outras empresas. Eu sei que tem da Disney, tem do McDonald's, tem de outras empresas grandes. E é um tipo de leitura que é legal. Os mais vendidos, talvez, mais conhecidos, são aqueles da Apple, né, que falam do Steve Jobs, que é uma personalidade também bem forte. Mas essas outras empresas que foram nascendo também simultaneamente, principalmente nos Estados Unidos, né, também tem uma história muito, muito bacana da gente conhecer, da gente aprender e tirar lições para o nosso dia a dia, para coisas que talvez a gente queira tá montando lá no futuro, né? Usar como estratégia para os nossos próprios sonhos, quem sabe. Então, é isso. A dica de hoje é esse livro que, assim, pelo menos eu não vejo ele sendo muito comentado, não vejo ele sendo muito difundido.
Eu encontrei ele numa feira de livro que tinha aqui na cidade. É um livro que foi um achado e valeu a pena a sua leitura. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e coloca nos comentários o que você achou, se você já leu esse livro, se você tem alguma dica para me fazer também, se tem alguma ponderação, coloca aí nos comentários. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.